بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. باب ما يقول إذا سمع الإقامة. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنهم أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وفي سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان. Prezados irmãos, hoje vamos falar de três assuntos. Vamos abordar os capítulos que Imam Abu Daud nos traz para a lição de hoje. São curtos, portanto vamos falar do que deve-se dizer quando se ouve o Iqama. Vamos falar do dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou ao sahabi durante o adhan do Salat al-Maghrib, assim como vamos falar acerca da remuneração pelo adhan, pagamento do muadhin. Pode-se pagar o muadhin ou não pode-se pagar o muadhin? Há salário ou não há salário? Vamos falar disso na base do hadith. Quanto ao primeiro tema, que é o que deve-se dizer quando se escuta o iqama. Ma yaqulu idha sami'a al-iqama. Nós falamos no adhan. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: idha sami'tu al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Quando escutares o adhan, nós temos que repetir as palavras do mu'adhdhin. Com exceção, o hadith falamos aqui no hayya ala as-salah e hayya ala al-falah. As palavras são la hawla wa la quwwata illa billah. O resto, todas as palavras são iguais. E no iqama, será que temos que falar as mesmas coisas também no iqama? Não havíamos abordado até então. Portanto, hoje vamos começar com este hadith. O hadith é narrado por Abu Umama radiyallahu anhu. Abu Umama radiyallahu anhu diz que Shahr bin Hawshab narra de Abu Umama ou de alguns sahabas, na dúvida, seja Abu Umama ou outro sahabi. A questão é que o outro sahabi, a dúvida, quem é? Qual é o sahabi que está aqui a narrar? Portanto, em situação normal, quando temos um indivíduo desconhecido na corrente de narradores, isso põe em causa a autenticidade do hadith. Ok? Isso tem que ficar claro. Na corrente de narradores, o que é corrente de narradores? Um exemplo. Jamal está a narrar que ele ouviu de Yasser. Yasser está a narrar que ouviu de Abdul Majid. Abdul Majid está a narrar que ouviu de Muhammad. Ele está a narrar que ouviu de Hussein. Hussein está a narrar que ouviu de mim e eu estou a narrar que ouvi de, vamos lá, profeta. Por exemplo, aqui nesta corrente, se Yasser dizer, ou se Abdul Majid dizer que ouviu de Jamal, saltou aqui de quem verdadeiramente ele ouviu, condiciona a corrente de narradores. Condiciona, por outra, a autenticidade do hadith. Porque se ele não ouviu do Jamal, portanto, pode estar a mentir. Então, como é que podemos saber? Por vezes, o ano em que o Jamal faleceu, por exemplo, né? O Abdul Majid ainda não tinha nascido. Seria possível ouvir? Isso põe em causa a autenticidade deste hadith. Aqui estamos Abu Umama, que é um sahabi. O narrador está a dizer, ouviu de Abu Umama ou algum dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, quando há dúvidas no sahabi,
não interfere. Porque o princípio é todos os sahabas foram justos. Todos. Porque há um carimbo nos sahabas. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ficou satisfeito com eles. Portanto, as sahabas kulluhum udul. Este é o princípio. Não é? Este é o princípio. Todos os sahabas eram justos, portanto, não interfere. Se alguém dizer, ouvi de tal sahabi ou do outro sahabi, se for o sahabi a ser mencionado, não interfere na corrente de narradores. Portanto, neste hadith, não interfere. An ba'd sahabi. Então, ele diz que ao ba'd sahabi, أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم que o Bilal radiyallahu anhu أخذ في الإقامة, ele começou a fazer o iqama quando ele disse قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Então Nabi sallallahu alaihi wasallam diz أقامها الله وأدامها. قد قامت الصلاة significa o salat já começou. O salat já começou. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz أقامها الله وأدامها, que significa que Allah mantenha o salat e perpetue o salat. Portanto, وفي سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه. E o hadith, o resto do iqama, o que foi proferido é igual ao hadith de Umar, onde Umar está a narrar em que a cada parte do adhan a resposta era igual às palavras do muadhin. Em outras palavras, no iqama, o que se diz? Repete-se as mesmas palavras, com exceção de quando qamat as-salah, diz aqamaha Allahu wa adamaha. Portanto, apesar deste hadith ser um hadith fraco, não é? Os ulama's classificam este hadith como fraco, não por causa disso que eu aqui mencionei, por causa de outros aspectos nos narradores antes. Portanto, este hadith coloca-se em prática este princípio que responde-se às mesmas palavras do adhan quando se trata do iqama. As mesmas palavras são respondidas. O segundo aspecto é a súplica após o adhan. Esse hadith vocês já ouviram tantas vezes, portanto não vamos entrar em detalhe quanto a isso, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man qala hina yasma'u nida, aquele que proferir as seguintes palavras depois do adhan, disser: Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athuhu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Este hadith autêntico termina até aqui. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Esta parte não é autêntica para o hadith. Portanto, o dua termina aqui, وعدته. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. Depois do adhan, se fizer este dua, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: torna-se obrigatório a minha intercessão a favor deste indivíduo. Quanto ao adhan de Maghrib, temos aqui a narração que vem de Salama radiyallahu anhu. Salama radiyallahu anhu, o hadith é narrado por Abi Kathir, Maula Salama, que era escravo liberto de Salama, que narra de Salama radiyallahu anha, que era esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, que diz: Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-me an aqula inda adhan al-maghrib, que eu diga, para que eu profira as seguintes palavras após o adhan de Maghrib. Após o adhan de Maghrib, ou na hora de Maghrib. O que dizer? Então, o hadith: Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbari naharik wa aswatu du'atik faghfir li. Significa: oh Allah, este é o momento em que a tua noite chega, o teu dia se retira e as vozes dos teus invocadores são ouvidas, então perdoa-me. Este é o dua que Salama radiyallahu anha relata que ouviu que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-lhe a se fazer este dua na hora de Maghrib, seja depois do adhan de Maghrib ou após o ocaso do sol, é o momento em que começa a noite. Portanto, Allahumma إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك
faghfirli. Oh Allah, este é o momento em que a tua noite chega, o teu dia se retira, as vozes dos teus invocadores são ouvidas e, oh Allah, perdoa-me. A última parte da nossa lição de hoje, que existe algumas mas'ala que nós vamos aqui explicar, que é relacionado a akhdil ajri ala ta'dhin, a remuneração pelo adhan. Vamos antes para o hadith. Este hadith é narrado por Uthman ibn Abu al-As. Uthman ibn Abi al-As narra, ele diz: قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان ابن أبي العاص قال. عثمان بن أبي العاص diz: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. O mensageiro de Allah, faça-me ou nomeia-me como imam da minha localidade. Passamos a saber já, desde antes, que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam existiam outros masjids para além de Masjid Nabawi. Havemos passar aqui um hadith onde o sahabi está a dizer que todos nós, وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ masjid fi bayti. Todos nós, cada um tinha um masjid em sua casa. O que significa? Pode ser em sua casa, na sua localidade, na zona, tinha um masjid da zona, ou masjid em casa, o lugar onde ele faz os seus salatos facultativos. Todos nós temos que ter também um local em que nós fazemos o salat, fazemos o nosso ibadah. Normalmente uns fazem no quarto, outros fazem na sala, outros, cada um tem seus lugares. Portanto, o masjid aqui, não um masjid como este, mas sim um lugar de sajda. Masjid, sabem que eu já disse, que é um lugar onde nós fazemos a prostração. Ele chama-se masjid de sajda, não é? Um lugar onde nós fazemos o sajda. Portanto, este sahaba Uthman bin Abi al-As disse: Ya Rasulallah, ij'alni imama qawmi. O profeta de Allah, nomeia-me imam, líder na oração da minha comunidade ou na minha tribo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Anta imamuhum. Tu és o imam deles. Tu estás nomeado. Tu és imam. Waqtadi bi'adha'afihim. O hadith, no seu significado literal, significa: mas deves seguir o mais fraco dentre eles. Deves seguir o mais fraco dentre eles. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam quis aqui dizer? Que você deve ter em consideração o musalli mais fraco. Quer dizer, não faça como Mu'adh bin Jabal fez ou fazia. O que Mu'adh bin Jabal fazia? Estudava todo o Surat al-Baqarah no salat. E vamos ver aqui como é que isso era feito. Mu'adh bin Jabal, o que fazia? Vamos chegar a este hadith, onde se lembrar do que estou a dizer. Ele fazia salat Isha com o profeta sallallahu alaihi wasallam no Masjid Nabawi. Ele era imam lá na localidade dele. Eles tinham que esperar pelo imam lá na localidade. Ele saía, depois de ter feito salat com o profeta, ia para lá. Ele já fez Isha. Quando chegava lá, ele dirigia outra vez Isha. Este era fard que ele fez para o profeta. Lá ele estava a dirigir. Ele, como imam, estava a fazer nafil. Tira nafil. Fard ele já fez com o profeta. Mas lá, ele já batia Surat al-Baqarah. Os 2 juzes e meio. 2 juzes e meio. E não é... Nós fazemos quanto no Taral? Quanto lemos no Taral? 1 juz e 1/4. Quanto tempo leva? 30 minutos. Não, 30 minutos do sal. Esse é Ferrari, 30 minutos. Fazemos 1h15. Mas estamos a falar de 20 rakats, né? Rakats demora mais do que o qiyam, mas leva esse tempo. 1 e 1/4. Portanto, Surat al-Baqarah são 2 juzes e meio. 2 juzes e meio. Então Mu'adh bin Jabal lia isso no salat Isha. Se demorava ou não, se quiserem, podemos experimentar um dia aqui. Mas vamos fazer salam, você vai estar sozinho aqui atrás. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer, não está a dizer que siga o mais fraco. O imam não segue a ninguém. As pessoas seguem o imam. Então, este era o alcance do profeta sallallahu alaihi wasallam.
E a outra coisa o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. Nomeie muazzin que não cobre pelo adhan, que não cobra dinheiro pelo adhan. Podemos terminar a aula aqui? Paramos aqui? Ou precisa de explicação esse hadith? Para o Mutawalli, este hadith é melhor. Sheikh, parou, terminou, acabou, não há mais aula. Está claro. Vou repetir. وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. Faça muazzin que não irá cobrar, não quer salário pelo adhan. Mas'ala, pergunta que eu trago: é permissível pagar o muazzin salário? Hadith está aqui, claro. Vocês já escutaram muito, já disse aqui. Sabe qual é o número de hadith que estamos a fazer hoje? Quem adivinha? Ganha um prêmio muito grande. Número de hadith que estamos a fazer hoje? Não, você não pode. Hadith 531, nesta sequência. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer aqui: وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. Então, podemos pagar salário imam? Aliás, imam não tem problema. O hadith não fala de imam, não está aqui. Um não diz: ittakhidni imam, como faça-me imam. O profeta disse ser imam, mas quando chegou para o muazzin, disse: não faça muazzin, não aquele que cobra pelo adhan. Então, eu acho que podemos terminar essa adhan aqui. E Jamal, a partir da manhã, não faz mais adhan. Não? Nós não cobramos. Então, está dentro do hadith. Pessoa certa, você. O mas'ala que os ulamás trazem é: pode-se pagar o muazzin ou não? Portanto, é uma questão que há uma posição controversa entre os sábios. Um grupo diz, os literalistas, não pode ser pago, porque o hadith diz aquele que não cobra. Outro diz: está bem, Jamal disse: eu não cobro, sou dado só. Mas quando se vê a falta, ele em falta diz: está a faltar 500 aqui. Não é? Diz: não cobra, mas diz: está a faltar 500. Se não acreditam, diz: experimenta este mês. Não é pelo adhan. Não é pelo adhan? Ok, já respondeu. Não é pelo adhan. Então, não preciso explicar aqui. Mas não precisa se defender. Eu não estou a falar de ti. Estou só a dar um exemplo para você ficar mais atento. Não precisa se defender. A ver que esse hadith está a teu favor. Não te preocupes. Não pode pagar óbvio por income. Não. وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. Que não cobra pelo seu adhan. Não cobra. Não leva uma remuneração pelo adhan. Optem por ou não usem. Não. Façam um muazzin aquele que não cobra pelo seu adhan. Portanto, conforme dizia, os sábios divergem nessa questão. Divergem na questão. Uns dizem que sim, não se deve pagar, como o hadith menciona. E outros dizem que pode-se pagar, não é? Portanto, temos aqui apenas Imam Malik, rahimahullah, permite, não é, o pagamento pela execução do adhan. Mas nós vamos encontrar atualmente os ulama permitindo o pagamento pelo adhan, por se tratar de uma necessidade. Uma necessidade. Falamos aqui no hadith, lembrem-se, para o muazzin ser aquele que faz o adhan na sua hora, devida hora. Então, quem que vai deixar de fazer seus afazeres para correr e fazer adhan no masjid? Por se tratar de uma necessidade e um princípio: al-dharura tubihu al-mahdhurat.
as necessidades permitem até as coisas proibidas. As necessidades. Portanto, por situação de necessidade, portanto, permite-se que o muadhin dedique o seu tempo, conforme disse, o pagamento não é pelo adhan, é pelo tempo dedicado. Assim como os professores da madraça. Não estamos a pagar aquele ensinamento. Não. Você não está a pagar o ensinamento. Você não consegue pagar o Surah Fatiha que o professor ensinou ao seu filho. Você não consegue pagar isso. Mas é o tempo dele. Que dedicou o tempo dele. O imam. É o tempo do imam. Ele tira tempo dele para fazer aquele trabalho. Você, quando viaja a fazer trabalho, também aquele perdia pelo tempo. Pagam-te pelo tempo. Você pode não estar a fazer trabalho, só estar lá já está sendo pago. Portanto, é uma analogia. Mas os ulamás dizem é um pagamento pelo seu tempo. Ele dedica o seu tempo, né, à mesquita, a servir a mesquita, a cuidar da mesquita. Portanto, por aí, e leva-se em consideração esta necessidade, não meramente dito pelo adhan, que está a cobrar pelo adhan. Então, cada adhan custa quanto? 5 mil? 1.000, 2.000 cada adhan. Portanto, é pelo tempo e não meramente pelo adhan. Portanto, é uma interpretação que os ulamás fazem para adequar esta lacuna que, se não for observado desta maneira, poderá existir essa negligência. Outro dito do profeta sallallahu alaihi wasallam poderá não ser cumprido. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.